Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos uma lição muito bacana, de dentro para fora. E eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão nobre em nossas vidas, aonde podemos estender as nossas mãos na Tua Palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça, Senhor, ilumine-nos com o Teu Santo Espírito e capacita-nos ao entendimento da Tua Palavra. E nos prepare para que não só entendamos, mas possamos também praticar e ensinar aos que nos cercam. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bacana essa lição, né? De dentro para fora. Aqui nós temos Marcos capítulo 7, verso 15. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. A forma com que Marcos apresenta esse texto aqui, em forma de parábola, ele cita no verso 17 que isso aqui é uma parábola. A maioria das pessoas gosta de citar esse texto aqui para se referir à alimentação, e aqui não está se referindo à alimentação. Quando Jesus trabalhou isso aqui no verso 17, ele alegou nisso que é uma parábola. É lógico, como que Jesus vai dizer que o que vem de fora não contamina o homem? Em outros evangelhos, ele cita claramente: o que entra pela boca não faz mal, o que sai da boca é que faz mal. Mas mesmo nos outros evangelhos, lá na frente, ele acaba citando: do coração é que procede os adultérios, as prostituições, as maldades, etc, etc. Quer dizer, lá no final ele qualifica, mesmo nos outros evangelhos, como aqui em Marcos, que aqui ele especifica que é uma parábola que ele está tratando, mas ele contrasta inclusive com a tradição dos anciãos e dos escribas, que com as suas tradições acabam invalidando o próprio mandamento de Deus. E nós vamos estar comentando isso aqui durante a lição. Mas aqui é interessante ele citar que isso aqui é uma parábola. O que vem de fora realmente não vai nos contaminar, porque o cristão está preparado para tudo que ele vê, que ele assiste, para tudo que ele enfrenta, porque ele está com a presença do Espírito Santo na vida dele. E aí ele tem o poder seletivo de apreciar e de descartar automaticamente aquilo que tem proveito daquilo que não tem proveito. Agora, o que sai de dentro, que Jesus está tentando mostrar aqui nessa parábola, são as coisas que nós não controlamos. A nossa mente fica voltada o tempo todo, focada em propósitos que nós determinamos no nosso dia a dia. Quando Jesus falou que devemos procurar em primeiro lugar o reino dos céus, que o resto é acrescentado, para evitar a ansiedade de ficar em busca pelas coisas materiais, a ponto de esquecer-se das coisas do reino de Deus, é uma preocupação que Cristo demonstrou no seu dia a dia,
quando esteve conosco, nos orientando e andando conosco. E aqui nessa parábola é uma advertência dura e profunda que ele apresenta sobre essa questão que nós estaremos lapidando melhor lá no tema em si, que estará aprofundando aqui nessa parábola. No segundo tema, tradições humanas versus mandamentos divinos. Aqui é exatamente o ponto, onde ele, ao tratar desse assunto, lá em Marcos capítulo 7, verso de 1 a 13, acontece ali que os fariseus criticaram para ele por que os discípulos não lavavam as mãos do mesmo jeito que eles, que nem sequer tocavam em alimento algum quando eles vinham do comércio, se não tivesse devidamente purificado com esse segmento tradicional que eles criaram. Não foi Deus que mandou eles seguirem esse normativo tradicionalista. Eles criaram. Que lavava a mão toda, o braço, todo ajeitadinho, só depois de tudo limpinho é que eles iam. Então, olhando para a questão de higiene, não tem nada contra. A questão é que eles criavam essas tradições e excluíam as pessoas que não adotavam os mesmos critérios que eles. Perdiam completamente o senso de respeito e valorização do semelhante, invalidando com certeza absoluta o atrativo missionário de trazê-los aos pés de Cristo, por causa dessa natureza exclusivista de cumprir ou não cumprir as tradições que eles criavam. E aí, dentro desse contexto, quando eles abordaram isso, criticando os discípulos porque eles não lavavam as mãos para tomar a refeição, naquela ocasião ali aconteceu exatamente isso. Jesus falou: vocês inventam cada coisa, as tradições de vocês são tão grandes que vocês acabam invalidando a lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus, pecando em nome da tradição de vocês, e acham que está tudo certo. Citou o caso claro do 5º mandamento, que é o primeiro com promessa dos 10, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jesus citou esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, como um mandamento que vocês quebram na lei de Deus para sustentar a tradição de vocês. Vocês pegam os pais de vocês, mandam, né, para o asilo, excluem eles do campo, da sociedade, à parte, pegam os bens deles, porque vocês vão dizer: não, isso é corbã ao Senhor, é oferta ao Senhor. Então, dessa forma, na tradição de vocês, vocês podem excluir os pais. Assim, os pais de vocês ficam jogados, vocês apoderam, né, das riquezas deles, dos bens deles, alegando que é corbã, mostrando que na prática isso era só uma hipocrisia, uma forma hipócrita de religião e de invalidar o mandamento de Deus, as tradições humanas. Isso nunca mudou. As tradições continuam formando seguidores cansados dentro da igreja, deprimidos e frustrados. Crentes convertidos debaixo de tradições religiosas e não voltados para a essência do Evangelho, para o Cristo vivo, para a palavra do Deus vivo. Porque quando se volta para a palavra do Deus vivo, tudo tem diferença, tudo tem sentido, porque são benefícios oriundos do reino de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, mãos puras ou coração puro? Aqui está exatamente o conteúdo aprofundado, né, do que Jesus vem comentando nessa questão. Quando lá em Marcos capítulo 7, verso de 20 ao 23, podemos aprofundar, ele vai no fundo e vira aqueles tradicionalistas ali do avesso. Ele mostrando que do coração nosso é que procede tudo. O foco nosso, a nossa mente, o que nós demoramos mais das 24 horas do dia, de cada dia de nossa vida, o que nós focamos mais, o que nós observamos mais,
o que nós interessamos mais? E é aí que Jesus mexeu com eles, e mexe comigo e com você da mesma forma. É esse foco que nele está a administração daquela prestação de contas que ele comentou, ilustrado na parábola dos talentos, lembra? Então, se você, nas 24 horas do dia, você passou 8 horas dormindo, ótimo. Passou 8 horas trabalhando, já são 16. As outras 8 horas restantes, que fecharia as 24 horas do dia, sobrou quantos minutos, quantos segundos para Deus e para o semelhante? Como foi a absorção dessas 8 horas restantes? Lógico, nós vamos tirar aí a alimentação, nós vamos tirar aí os momentos de preparar o alimento, de buscar o alimento, etc. Mas quantos minutos? Estamos falando de minutos ou segundos que sobrou para Deus? Oração, trabalho missionário, mente conectada com Deus. Porque você está andando, está trabalhando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas está conversando com Deus. Ele é seu companheiro o tempo todo, através do Santo Espírito. Pense nisso. E aqui Jesus está mostrando esse domínio que nós trabalhamos durante esse período que a gente está ligado com tudo. Qual é o domínio que nós temos tido na pureza do nosso ser, na pureza da nossa condição de fato espiritual, religiosa, moral, e na qualidade de vida que nós vivemos e expressamos ao nosso semelhante. É isso que Jesus toca nas mãos. O que adianta? A mão está limpinha, mas o coração está totalmente carregado de más intenções, de fé desestruturada, de fanatismo, de tendências religiosas antibíblicas. Entende? Quando nós entramos então no quarto tema, encontramos migalhas para os cachorrinhos. Muito bacana esse tema aqui. Lá em Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30, nós entramos numa trajetória que Cristo vinha e uma mulher começa a clamar, uma mulher cananeia. Ele estava atravessando uma região gentílica e uma mulher começa a ficar do lado dele o tempo todo, junto com os discípulos, clamando o tempo todo para que ele curasse a filha dela que estava endemoniada lá na casa dela. E aí os discípulos que estavam apertando com ele, cobrando: "Ô Senhor, mas e essa mulher fica aí gritando e tudo, como é que faz com isso aí?" E Jesus resolve escutar a mulher. Jesus, ao escutar ela reclama, e Jesus fala uma coisa estranha, mas ele já sabia a resposta que ia ganhar, porque Jesus conhece o íntimo das pessoas. Mas precisava que esse cenário fosse criado para que essa lição de fé fosse dada aos discípulos, que se estenderia até a mim e a você. Jesus falou uma coisa estranha, dizendo: "Não convém tirar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos." A mulher responde com clareza para ele: "De fato, Senhor, mas não se esqueça que os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem de cima da mesa e se sustentam." Jesus ficou encantado. Ele respondeu na hora: "Por essa resposta que você deu, pode ir embora que a tua filha está curada." Coisa linda demais, meus amados irmãos. Foi nesse momento, e como aquele centurião romano também, que aconteceu o mesmo, dentre outras situações que Jesus viveu, que ele destacou uma fé gentílica em Cristo muito superior à fé que ele já tem visto em Israel, que ele já tinha visto em Israel até os seus dias. É incrível Jesus identificar e apontar uma ocorrência desse gênero, e que nos traz uma grande lição. Essa mulher, apesar de não ser uma judia, não tinha o conhecimento, mas quando ela ouviu falar do Messias e quando ela viu o que ele andou fazendo, irmãos, ela desenvolveu uma fé absoluta no Cristo vivo. Ela nada mais
tinha como serventia para ela, como foco de fé, a não ser o Cristo vivo. E ela promoveu isso dessa maneira, mostrando que bastava migalha para que ela fosse salva, ela e a casa dela. E de fato isso aconteceu. Coisa linda. No quinto tema, a cura do surdo e gago. Marcos capítulo 7, verso 31 a 37, aqui nos traz um relato interessante. Veja que Jesus, como nós vimos há pouco, estava andando numa região lá em cima, na Palestina, na região de Sírio e Tidon, e que ele teria passado por um caminho muito comprido para poder chegar do outro lado do mar da Galileia, porque ele foi lá em cima e voltou descendo. E lá na altura do capítulo 8 de Marcos, no verso 13, a gente percebe que quando ele terminou essa trajetória, ele embarcou, tem esse termo, ele embarcou de novo e voltou para o outro lado. Então isso aí explica muita coisa. Veja que aqui no desenrolar do capítulo 7 a gente não consegue captar como que foi parar lá na região de Decápolis, que para chegar na região de Decápolis, onde aconteceu essa cura aqui desse indivíduo, ele teria que passar por Gadara, que é uma das 10 cidades de Decápolis, dessa província grande que tinha ali 10 cidadezinhas. Decápolis, Gadara era uma delas, lá onde ele tinha curado o endemoniado gadareno, lembra? E tinha deixado ele lá para fazer o trabalho missionário. E agora está aqui Jesus voltando, passando por lá, passou por Gadara, onde eu já tinha expulso ele uma ocasião, da primeira vez que ele esteve lá, que ele veio de barco, né? Ele veio de novo agora de barco, porque no capítulo 8, verso 3, nós vemos essa identificação. E ele desce ali então, atravessa Gadara, parando ali na região de Decápolis. Acontece ali também, então, mais uma multiplicação de pães. E ele, no capítulo 8, verso 3, mostra que ele atravessa, então, embarca novamente e atravessa para o outro lado. Mas antes dele embarcar e atravessar para o outro lado, vem essa cura extraordinária que aconteceu aqui, desse surdo e gago. No verso 31 mostra ele passando, então, pela região de Gadara, né, e chegando em Decápolis, aí do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E esse surdo provavelmente era da região de Decápolis, foi trazido até ele. E a cura que Jesus fez foi algo muito estranho. Ele cuspiu, tocou o dedo no ouvido desse indivíduo e falou para que abrisse. Foi uma cura extraordinária. E Jesus pediu para ele não sair divulgando isso, mas bobagem. Quanto mais ele pedia, mais ele espalhava, porque a alegria foi grande, o coração dele ficou tomado. Para quem já conheceu a história do ex-endemoniado gadareno, que fez um grande trabalho missionário, e estava aí agora, passaram ali por uma nova multiplicação de pães, inclusive, né? E Jesus atravessa, volta para o outro lado e prossegue na sua missão. Um pedido de sigilo com tanta história bacana, na trajetória que Jesus vinha fazendo, não tinha como, né? E quem estava ali, evidente, por onde passava, não, vocês não viram nada. Ele curou uma menina ali à distância, lá da região de Sírio e Tidon, a mulher cananeia, curou a menina dela à distância. E a mulher demonstrou mais fé do que o normal de se ver em Israel. E todo mundo está contando, todo mundo tinha uma história para contar sobre os milagres de Cristo. Não era um indivíduo desse que ia conseguir guardar sigilo de algo tão extraordinário que aconteceu na vida dele, não é mesmo? Aqui diz que a maneira como o Senhor curou o homem é curiosa, especialmente para os leitores modernos. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu, tocou na língua dele e suspirou. É fácil perceber que Jesus tocou nas partes do corpo que iria curar. Mas por que o suspiro? Ele suspirou ao pensar nos ouvidos que se não abriam a verdade e as línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Esse trecho, Desejado de Todas as Nações, página 320, realmente chama a atenção nossa, meus irmãos.
Jesus aqui comenta, meus irmãos, que tem pessoas que ouvem e seleciona tanto o que quer ouvir nas coisas do mundo e do dia a dia e acaba deixando de lado as prioridades, que são as coisas do reino de Deus, e não consegue encontrar lugar para priorizar as coisas do reino. As coisas do reino ficam em segundo plano. É isso que Jesus está criticando aqui, nesse contexto. O suspiro dele é por isso. Quem dera, né? Quem dera se todo mundo que ouvisse o reconhecesse como Messias. E ele sabia da missão dele, o peso que teria, o que ele enfrentaria ainda. E ainda teria que passar mais 40 dias aqui, não só para ensinar os discípulos, que deu trabalho demais para entender a missão, como os demais, até os nossos dias. Que aqueles 40 dias somaria muito nisso, amadurecendo os discípulos, os que se agregassem a eles, e eu e você, que receberíamos nos nossos dias hoje a mesma missão, e provocaríamos continuamente, e continuaríamos a provocar esse suspiro em Deus, quando a gente deixa de focar, deixa de priorizar as coisas do reino de Deus. O tanto de coisa maravilhosa que Cristo tem feito nas nossas vidas. Olha que pessoas são curadas, já receberam milagres e milagres na história e não conseguem colocar Cristo em primeiro lugar. Não consegue colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. A vaidade pessoal continua sendo prioridade. A exaltação do próprio eu continua sendo prioridade. O orgulho e o egoísmo crescem a cada dia. E eles não conseguem priorizar as coisas do reino de Deus. E Jesus suspira porque ele chama por amor. As pessoas não ouvem. Daí chama pela dor, mas mesmo pela dor, tem muitos que ouvem agora, mas depois já começam a esquecer porque vacilam, tropeçam, se demoram muito nas prioridades do mundo e acaba perdendo o foco das prioridades do reino de Deus. Por isso que no sexto tema, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, né? Que ele cita aí também, chamando de fermento. Aqui em Marcos capítulo 8, verso de 11 a 13, acontece algo muito curioso ali. Os fariseus e alguns escribas que a rodearam de Jesus, do nada, chega nele sabendo de tudo, assistindo tudo que eles já assistiram, ouvindo tudo que eles já ouviram, na maior cara de pau, chegam em Cristo e falam: Senhor, para mostrar que o Senhor é o Filho de Deus mesmo, faz um sinal no céu para a gente acreditar. Irmãos, aquilo decepcionou tanto Jesus, que em outros evangelhos, não aqui no de Marcos, mas em outros evangelhos, ele cita a questão do profeta Jonas. O único sinal que ele deixa é o do profeta Jonas. Do jeito que Jonas passou 3 dias no vento do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias no vento da terra. Mas aqui no evangelho de Marcos, nesse cenário, não aparece a citação referente ao profeta Jonas. Jesus não deixa sinal nenhum, mas chama aquele momento ali de fermento dos fariseus, porque eles criaram uma indagação, eles quiseram levantar uma dúvida para colocar descrédito na missão de Cristo. E quem andou até ali, os discípulos e todos mais, se deixar o coração balançar com a dúvida questionada por eles, é fatalidade, meus irmãos. E aí Jesus, no restante do capítulo 8, ao observarmos Marcos capítulo 8, verso 14 ao 21, nós podemos ver o desenrolar desse tema, aonde Jesus acaba chamando a atenção dos discípulos, que ele percebeu que no coração deles, por causa da resposta que ele deu, não deixou de criar um ar de dúvida. E aí Jesus chama a atenção: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Por que Jesus chamou a atenção nisso? Quando ele falou da parábola do semeador, irmãos, se vocês observarem lá no Evangelho de Mateus,
logo depois que termina a parábola, que ele sobe ali para a montanha, que Jesus senta com eles, os discípulos chegaram nele e falaram: Senhor, por que o Senhor está sempre falando em parábolas e tudo? E Jesus fez uma revelação bacana, mostrando para eles que a eles é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles fariseus e escribas, na maioria deles, e na maioria do povão, se cumpre a profecia de Isaías capítulo 6, verso 9, que eles vendo não enxergam e ouvindo não escutam. E aqui Jesus atribui esse contexto exatamente naquela turma que ali estava, inclusive nos discípulos, chamando de fermento dos fariseus. E ele cita novamente aqui no contexto que eles ouvem e não escutam, olham e não enxergam. Para eles tomar cuidado para não deixar esse tipo de comportamento, porque com todo o testemunho que teve até ali, só nessa viagem missionária que estiveram ali, passando por onde passou, Jesus passava, ele era um pregador, um missionário incansável, irmãos. O tempo todo tinha multidões e multidões rodeando ele. Quando ele trata aqui, antes dele fazer a multiplicação dos pães aqui, que eles questionam essa questão de alimentação, Jesus pergunta: qual foi o saldo que sobrou da primeira multiplicação? E agora da segunda? Sobrou quantos? Mostrando que não só tratou com poucos peixinhos, com poucos pães, o milagre que foi feito, a multidão de milhares e milhares de pessoas foram alimentadas, e o que sobrou ainda de alimento? Como que podia agora os indivíduos ainda estar ali, aqueles fariseus, pedindo o sinal do céu e ainda querer com isso contaminar o coração dos discípulos? Mas, irmãos, esse tipo de problema continua acontecendo. A mesma coisa, as pessoas, a vida de cada um de nós é uma história de milagres, irmãos. Só para nós estarmos até aqui onde estamos como mortais, todo mundo, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, todos já receberam dezenas, milhares de milagres. A nossa vida é um milagre, irmãos. Respirarmos é um milagre. Todos nós temos uma missão, irmãos, diante de Deus e diante dos homens. Mas nós temos que ter cuidado para esse tipo de fermento não abalar nossa fé. A incredulidade, a falta de fé. Uma fé abalada, irmãos, é algo gravíssimo. É como você está numa montanha muito alta, num morro muito alto, e de repente você percebe um abalo na base desse morro. E se esse morro desmoronar, tem só um despenhadeiro para você mergulhar. A fé abalada é comparada com essa alta montanha, com esse grande morro. Entende, irmãos? Nós não podemos deixar a nossa fé abalar. E aqui nós estamos falando de líderes religiosos da religião de Cristo, que eram especialistas em dinamitar montanhas de fé com o fermento que eles criavam, com essa dinamite que eles criavam. Eles promoviam as suas tradições e invalidavam a fé verdadeira, a visão do verdadeiro Deus, a visão da religião verdadeira, que ela centraliza em Cristo, ela é cristocêntrica, ela se concentra em Deus, ela exalta a Deus, deixa o eu de lado, o nosso eu de lado. O eu divino é que comanda tudo. É o que Cristo falou: que se quiser vir após mim, nega a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Que não é fácil realmente viver pela fé. Jesus orientou certinho. Meus amados, o sétimo tema: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós temos um texto interessante de Desejar a todas as nações, página 324, 325, que diz o seguinte: a religião de Cristo é a própria sinceridade. Zelo pela glória de Deus, essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação, da atuação divina em nós. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento,
quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Ó Senhor Deus, que entendamos que a tua religião, a que tu nos ensina no Evangelho, é a que nos leva a exaltar a ti e fazer de ti o centro de nossa vida e de nossa fé. Nos capacita, nos dirige e nos oriente sempre, fundamentados na tua palavra, e que assim possamos cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós, e que naquele grande dia possamos te abraçar nas mansões eternas. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.